Existem, de fato, boas listas e más listas, né? Existe, por exemplo, uma lista bem ruim. Por exemplo, imagine aí você trabalhar em uma grande empresa. Eu recebo, pastor. Mas imagine você trabalhar em uma grande empresa e agora você não vai receber, porque essa empresa está passando por uma grande crise financeira e ela precisa demitir alguns funcionários no final do mês, e você chega de manhã bem cedo para trabalhar e descobre que o seu nome está na lista dos funcionários demitidos. É uma lista ruim, né? Uma lista ruim, né? Agora imagine o contrário, e essa é uma lista boa. Você está aí há um bom tempo estudando para determinado concurso, né? E depois de fato estudar bastante e obviamente fazer a prova, sai aí o resultado final e você vê que tem lá o seu nome dentro dessa lista, dentro da lista desse bendito concurso ou desse bendito vestibular. É uma boa lista, né? De fato, irmãos, existem listas muito ruins. Imagine aí a lista dos mais procurados pela polícia. É uma lista que obviamente ninguém quer estar. Mas, por outro lado, imagine uma lista daqueles que serão convocados, e nós estamos aí há alguns meses das Olimpíadas. Imagine a lista dos convocados para fazer parte da delegação olímpica do seu país. Essa é uma boa lista. Eu quero pensar, irmão, de fato com vocês, na lista que nós iremos, que está diante de nós, na verdade, em Esdras capítulo 2. E eu quero meditar nessa lista pensando no seguinte tema: restaurados ao povo de Deus. Restaurados ao povo de Deus. Veja que nós estamos continuando o nosso tema da restauração. E de fato nós temos aqui aquele que é um dos temas, um dos assuntos centrais, tanto do livro de Esdras, como do livro de Neemias: restauração. E nessa noite nós temos um objetivo final, que é mostrar para você que a igreja é a família dos restaurados pelo Senhor. E além disso, mostrar também como é que eu e você podemos agir, podemos contribuir para a edificação dessa família dos restaurados, que é a igreja. Amém? Então, nós temos diante de nós em Esdras 2 a lista, veja aqui, dos retornados do cativeiro babilônico. A lista daqueles que formaram a província, ou formaram a província de Judá. Você consegue ver isso antes mesmo da gente ler o texto? Amém? Se você tem na sua mão a Bíblia Revista e Atualizada, é o que está, inclusive no título da sua lista, não é? Então, irmãos, veja, muitos consideram que a leitura de Esdras 2 é uma leitura bastante tediosa. Eu não queria que você considerasse assim. Eu não queria que você reagisse dessa forma. Na verdade, aqui vai o meu primeiro desafio para você nessa noite. Leia Esdras 2 nessa semana pelo menos 2 vezes. Na verdade, eu preciso que você leia esse capítulo nessa semana pelo menos 2 vezes. Até porque hoje nós iremos apenas introduzir, será a parte 1 da exposição desse texto. Nós iremos precisar de pelo menos mais 2 domingos para analisarmos os casos específicos, os casos especiais de Esdras 2. Então veja, hoje é a parte inicial. Nos próximos 2 domingos, nós iremos fazer o exercício que muito provavelmente foi feito pelos primeiros leitores do livro de Esdras. Aqueles que muito provavelmente conheciam as histórias
e as famílias, aqueles que estavam retornando para a terra de Judá, para a terra de Jerusalém, do cativeiro babilônico. Nos próximos domingos nós vamos adentrar um pouco mais nos detalhes, nos meandros desse capítulo. E hoje nós iremos falar do tema geral dessa passagem. É por isso que eu preciso que você leia esse capítulo pelo menos quantas vezes? 2 vezes no decorrer dessa semana. Dito isso, eu quero convidar você, agora sim, para ler inicialmente o versículo 1 de Esdras 2. Amém? Versículo 1 de Esdras 2. Podemos ler juntos? Amém? Vamos lá. São estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Amém. Palavra do Senhor. O retorno, amados irmãos, dos judeus do cativeiro babilônico precisa ser analisado no seu contexto maior, em um contexto mais amplo. Quando nós estávamos tratando sobre Esdras 1, um ponto ficou bem evidente, que um dos efeitos do pecado é exatamente nos separar de Deus. Foi isso que essa foi uma das questões que nós abordamos quando estávamos pregando no texto de Esdras 1. Repetindo, um dos efeitos do pecado é nos separar de Deus. E aqui você precisa ter algo bem em mente. A vinda de Nabucodonosor, a destruição de Jerusalém, a ruína do templo, da casa de Deus, não foi apenas um evento geopolítico. De fato, a vinda de Nabucodonosor, a destruição de todo o reino de Judá, a destruição da casa do Senhor, do templo construído por Salomão, isso tudo, irmãos, é um indício, é um sintoma, ou foi um sintoma de um problema muito maior que Israel estava enfrentando, que era o problema do pecado. Deus, de fato, permitiu que todas essas coisas acontecessem, para nos fazer lembrar aí de um texto de Provérbios. Assim como o pai disciplina o filho a quem ama, Deus permitiu que todas essas coisas acontecessem com o seu povo, como uma forma de discipliná-los, por causa exatamente dos seus erros, das suas transgressões, dos seus pecados. Então, permitam-me enfatizar mais uma vez isso. Um dos efeitos do pecado é nos exilar do Senhor, nos distanciar do nosso Deus. Quando nós chegamos em Esdras 2, amados irmãos, nós identificamos uma outra problemática que faz parte também desse contexto inicial do livro de Esdras. E a nova problemática, irmãos, é essa. Na verdade, nós temos uma pergunta aqui em mente. Veja que Deus está restaurando o seu povo. E a pergunta que nós precisamos fazer ao analisar esse texto é: de que forma Deus está restaurando a nação de Israel, o reino de Judá, nesse capítulo 2 de Esdras? De que forma, amados irmãos? E aí, você vai perceber nas 2 leituras que você fará nessa semana. Amém? Amém. Você vai perceber que Deus está restaurando o povo de Deus, ou para deixar ainda mais claro, para destacar o nosso tema
Deus está restaurando cada judeu ao povo do Senhor. É preciso que você perceba algo muito importante, meu amado irmão. Deus está aqui cumprindo uma promessa. Deus cumpre promessas, irmãos. Amém? E Deus está aqui cumprindo uma promessa. Qual, pastor? Volte a sua Bíblia aí para Deuteronômio, capítulo 22. Nós iremos ler o versículo de número 64. Conselho. Já deixe marcada a sua Bíblia em Deuteronômio, viu? A gente vai ler outra passagem nesse livro. Deuteronômio 22, 64. Veja que coisa interessante. É uma das promessas do Senhor. Eles estavam sofrendo aqui exatamente aquilo que Deus tinha prometido séculos antes, através do seu servo Moisés, no livro de Deuteronômio. Diz assim a palavra de Deus, 28, 64. Amém? Diz assim: o Senhor vos espalhará, como, irmãos? 28, 64. O Senhor vos espalhará dentre todos os, de uma a outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conhecestes, nem tu, nem teus pais, servirá a madeira e a pedra. Perceba isso. O pecado, o pastor vai repetir mais uma vez, que você vai sair dessa noite com isso em mente. O pecado não só nos exila do Senhor. O pecado não apenas nos distancia de Deus. O pecado não apenas nos separa do nosso Criador. O pecado, irmãos, também nos separa do povo de Deus. De fato, um dos efeitos do pecado é a desunião, é a falta de comunhão, é a ausência de unidade. Para usar uma expressão do professor Goldsworth, existe aqui nesse assunto uma ênfase contínua em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Veja isso. Pastor, onde nós vemos que o pecado, como nós vemos o pecado trazendo desunião, cisma, desentendimento, divisões no meio do povo de Deus? Gênesis 4, por exemplo. Você lembra do que aconteceu em Gênesis 4? Quem foi que matou quem? Caim matou Abel. Veja como um dos efeitos do pecado poderia inclusive destacar, um dos primeiros efeitos do pecado é de fato trazer divisão no meio do povo do Senhor, separar-nos do povo de Deus. Mas veja também o caso interessante que aconteceu no final do livro de Juízes. Uma tribo de Israel, a tribo de Benjamim, foi quase inteiramente destruída. Mas não foi destruída por algum inimigo externo. Foi destruída, ou quase totalmente destruída, pelas 11 demais tribos do povo de Deus, os seus irmãos. Efeito do pecado, divisão, dissensões, nos separar do povo do Senhor. Veja, irmãos, o que nós iríamos encontrar na história do neto de Davi. Eu estou me referindo agora a 1 Crônicas, capítulo 10, quando 10 tribos, as tribos do norte, seguem aquele que seria o rei Jeroboão, liderados pela tribo de Efraim ou Samaria, como queiram, em relação a duas tribos, as tribos do sul, lideradas pela tribo de Judá, que seguem aí o rei Roboão. Novamente, o pecado causa o quê? Separação no meio do povo de Deus. E aí, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós, irmãos, teremos uma péssima surpresa. Ou encontramos uma péssima surpresa. Por quê, pastor? Duas igrejas
aparentemente maravilhosas, amados irmãos. Aparentemente maravilhosas. Tem esse mesmo problema. Eu estou falando das igrejas de Corinto e de Filipe. A igreja de Corinto, como vocês sabem, era uma igreja cheia de dons espirituais. Imagine, irmãos. Igreja cheia de dons espirituais. E lá havia, e muita, dissensão. E aí, quando nós chegamos na igreja de Filipos, uma igreja marcantemente missionária, uma igreja que apoiou Paulo financeiramente, ministerialmente, enviando inclusive pessoas para acompanhar e para ajudar Paulo nesse ministério de propagar a mensagem de Deus, o Evangelho do Senhor, nos demais lugares. A igreja de Filipos, na SAF, a SAF que geralmente não dá problema em igreja nenhuma, na SAF, irmãos, tinha um problema de desunião. Vocês lembram da igreja de Filipos? Esse é de fato um dos grandes males que o pecado causa no meio do rebanho do Senhor. Que mal é mesmo, irmãos? O pecado causa separação. O pecado causa divisão. O pecado nos distancia, ou distancia o povo do Senhor. E nós vemos, irmãos, inclusive isso quando nós olhamos para a história do mundo. As guerras, desigualdades, desintegração da sociedade. Nós vemos isso quando nós nos voltamos para o contexto da igreja, quando nós vemos os cismas que por vezes acontecem, infelizmente, as divisões, os desentendimentos, ou até mesmo quando individualmente alguém decide se afastar, sair. Tudo isso é fruto do pecado. De fato, quando nós lemos Esdras, nós precisamos ter esse contexto inicial em mente. O pecado não apenas nos distancia de Deus, o pecado também nos distancia do povo do Senhor. Ok? Com tudo isso em mente, agora eu quero que você perceba algo muito bonito. O que, pastor? O senhor não? A beleza da graça de Deus presente nesse texto. Eu quero que você volte o seu olhar santo novamente para o versículo 1 de Esdras 2. E encontre e destaque essa frase aqui. Esdras 2, versículo 1. Encontre, destaque essa frase. E voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Que frase, pastor? E voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Destacou, amém? Recue até o versículo 5 de Esdras 1. Tem uma frase que você destacou no último domingo. No versículo 5 de Esdras 1. Me diga aí qual é. Não estava aqui não. Mas quem estava? Qual foi a frase que nós destacamos no versículo 5 de Esdras 1? Com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou. Com todos aqueles com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou. Mais uma vez, amados irmãos, você vai voltar para o livro de Deuteronômio, que existe uma outra promessa que Deus cumpre aqui nesse texto. Deuteronômio capítulo de número 30. Deuteronômio capítulo de número 30. Nós iremos ler juntos os versos 1 a 3. Amém? Agora uma promessa, um cumprimento boa promessa do Senhor. De fato, a restauração do povo de Deus. Deuteronômio capítulo 30, versículos 1 a 3. Nós vamos ler juntos, amém? Pastor inicia, vocês continuam. Diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição,
que por diante de ti, a igreja continua. Três. Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, se compadecerá de ti e te ajuntará de novo de todos os povos dentre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Glória ao nosso Senhor. Amém, amados? Se um dos efeitos do pecado é o quê? Nos separar do povo de Deus. Um dos efeitos da graça é exatamente o que, amados irmãos? Nos restaurar para o povo de Deus. De fato, eu queria desafiar você a encarar essa missão de ler Esdras 2, a lista dos retornados para o cativeiro, do cativeiro babilônico para a província de Judá. Com isso aqui em mente, imagine a felicidade, imagine a alegria, imagine o prazer de todas essas famílias, de todas essas pessoas, onde, ou as quais o Senhor está agora permitindo que cada uma delas retorne, volte ao povo de Deus. Deus, irmãos, está aqui de fato restaurando algo dentro do seu povo, que é a sua identidade comunitária. Antes eles estavam espalhados por toda a face da terra, espalhados entre os vários territórios de todo o antigo império babilônico. E aqui Deus está novamente reagrupando o seu povo. Deus está, irmãos, novamente aqui unindo mais uma vez a sua gente, a sua família, a família do povo de Deus. Eu quero desafiar você, em nome de Jesus, a ler Esdras capítulo 2, com algo muito importante em mente, meu amado irmão. Leia Esdras 2, à luz de Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, não precisa abrir não, eu vou falar para você. Leia Esdras 2 à luz de Lucas capítulo 15. Aqui, irmãos, uma clara semente do Evangelho. Que semente, pastor? Deus, irmãos, Deus é o nosso bom e supremo pastor, que traz de volta a ovelha perdida. Amém, meu amado irmão? Deus é o nosso bom e supremo pastor, estou repetindo, que traz de volta a ovelha perdida. Leia Esdras 2 à luz de Lucas capítulo 15. Imagine e relacione essa história com a parábola do filho pródigo. Tenha algo em mente, meu amado irmão. Quem é filho de Deus, quem faz parte do povo de Deus, nunca deixará de ser filho de Deus, nunca deixará de fazer parte do povo de Deus. Até mesmo aqueles que hoje estão distantes do Senhor, porque essa é a história dos judeus. Você percebe isso? Estavam longe, estavam na Babilônia. Mesmo aqueles que estão distantes do Senhor, mais dia ou menos dia, o Espírito Santo irá fazer com que eles caiam em si. Essa é a expressão que está lá em Lucas 15, parábola do filho pródigo.
ele caiu em si. Mais dia ou menos dia, quem está distante, o Espírito Santo irá fazer com que esta pessoa caia em si. E ele irá voltar. Amém? Ele irá retornar. Na verdade, Deus o fará voltar. Deus o fará retornar. Amém, amados irmãos? Veja que existe aqui, para fazer menção ao professor Greidanos, existe aqui, irmãos, uma mensagem em Esdras 2, dentro do contexto histórico redentivo. Que mensagem, pastor? A restauração do povo de Deus, ou como eu estou tentando individualizar, irmãos, a nossa restauração ao povo de Deus é uma das marcas da salvação, da transformação que acontece em nossas vidas através do poder do Evangelho, através de Cristo Jesus. Deus nos traz para o seu povo, para a sua família. Você percebe isso, amém? Existe, irmãos, algo ainda mais belo. Estou só lançando aqui para vocês as dicas. Existe aqui algo ainda mais belo nesse texto. Além de ler Esdras 2 à luz de Lucas 15, leia Esdras 2 à luz do que Cristo faz em nós. Pastor, tanta coisa Cristo faz em nossas vidas, é verdade. E uma das coisas, amados irmãos, é que aqueles que são restaurados, Cristo os enxerta no seu próprio corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Quem é restaurado? Era hora de você dizer. Quem é restaurado? Salvo, transformado pelo Evangelho. É em Cristo Jesus, tornado membro do seu corpo, que é a igreja. Você percebe como Esdras 2, desde o seu início, nos fala da obra de Cristo Jesus em nossas vidas. Então, mais uma vez, amados irmãos, para arrematarmos essas duas questões, o que é que o pecado faz? Ele nos separa do povo de Deus. O que que a graça faz? Ela nos restaura, ela nos une ao povo de Deus. É isso que Jesus fez de fato com as nossas vidas. É por isso que eu e você estamos aqui, irmãos. Esdras 2 é a nossa história. É a história daquilo que Deus faz com todos aqueles cujo espírito Ele restaura para tal feito. Ele desperta para tal feito. E isso é o que acontece com todos aqueles que Deus transforma, que Deus salva, se restaurando, nos unindo novamente ao seu povo. Amém? Mas existe, irmãos, uma grande pergunta que nós precisamos fazer. E aqui eu preciso da sua máxima atenção. Existe uma grande pergunta que nós precisamos fazer ao ler esse texto. Que pergunta, pastor? Você já fez tantas perguntas. Que povo é esse? Que povo é esse, amados irmãos? Para o qual ou para onde Deus nos restaura? Que povo é esse? Você já se fez essa pergunta? Que povo é esse? Para onde Deus me restaura? Que povo é esse? Que eu faço parte hoje em Cristo Jesus. E aqui eu preciso nessa hora que você mais uma vez coloque o seu olho santo em Esdras 2. Nós vamos fazer algumas anotações, ok? O pastor já gosta de escrever na Bíblia das pessoas, né? Faça aí algumas anotações. Na verdade, nós iremos até o final desse capítulo fazer 8 anotações nesse texto, certo? O texto de Esdras 2 está dividido em 8 partes. Por hoje, ou por hora, nós iremos fazer apenas as 3 primeiras anotações, são suficientes para apoiar aquilo que nós iremos pontuar agora. Amém? Primeira anotação, ao lado do versículo 2, escreva a palavra líderes. Pastor, já tem na minha Bíblia. Não escreve. É simples, amado. Se não tiver, escreva líderes.
Ao lado do versículo 3, escreva a palavra famílias. Famílias, amém? E ao lado do versículo 4, pastor, não, 20, escreva a palavra cidades. No 2 é líderes. No 3 é famílias. No 20 é cidades. Veja, meu amado irmão, assim, pastor, a gente ainda está escrevendo. Assim como acontece com a igreja, a província de Judá foi formada por famílias diferentes e também pessoas de cidades diferentes. Se nós, evidentemente, obviamente, se nós adentrássemos em cada família, em cada cidade, o que é que nós iríamos encontrar? Pessoas diferentes. Essa, irmãos, é a resposta para a grande pergunta que nós fizemos há alguns instantes atrás. Que povo é esse? É o povo que é formado por famílias diferentes, vindas de cidades diferentes, e evidentemente pessoas diferentes. Me permitam abrasileirar a lista que nós iremos encontrar em Esdras 2. Amém? Permitam abrasileirar essa lista aqui para facilitar a compreensão de todos nós. O que é que nós encontramos aqui? O povo de Deus é formado pela família da Dona Maria, do seu Francisco, do Antônio, da Dona Ana, do seu Martins, da Dona Conceição, da Dona Nilza. Esse é o povo de Deus. É formada por inúmeras famílias, por várias famílias. Mas continuando a nossa lógica de abrasileirar Esdras 2, me permitam também dizer que não apenas famílias, mas o povo de Deus é formado por pessoas que vêm de Fortaleza, que vêm do Rio de Janeiro, que vêm de São Paulo, que vêm do Acaraú. Me permitam segregar para os nossos bairros, que vêm do Luxou, que vêm da Serrinha, Dias Macedo, que vem do Cais do Porto, Sérvio Luz, que vem da Praia do Futuro. Esse é o povo de Deus, formado por pessoas de diversas famílias e de diversos lugares. Mas não apenas isso, irmãos. Veja que o povo de Deus é formado por pessoas que têm mentalidade diversa, mentalidade e costumes diferentes. E agora, com tudo isso em mente que eu acabei de dizer, nós vamos ler juntos os versículos 64 a 67. O pastor começa e a igreja continua, amém? Esdras 2, 64 a 67. Vamos ler juntos, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Toda essa congregação junta foi de 42.360. A igreja. Os seus camelos, 435. Os jumentos, 6.720. Em outro momento, nós iremos analisar os montantes aqui dos pertences dos retornados, ok? Mas por hora, eu peço que você destaque todos os pronomes possessivos que nós encontramos nos versículos 65 e 67. Como assim, pastor? As palavras seus e suas. Os pronomes possessivos, as palavras
seus e suas. No caso, nós iremos fazer 5 destaques. Eu acho que já tem gente que já percebeu o que é que eu vou dizer. Seus e suas, 5 destaques. No versículo 65, 2 destaques. No 66, 2 destaques. Confere. E no 67, 1 destaque. Confere. Escreveu? Destacou? Enfatizou aí? Amém? Perceba, irmãos, o ponto. Que ponto, pastor? Na diversidade, há unidade. Eu vou até repetir. Na diversidade, há unidade. E nós percebemos isso exatamente, irmãos, quando nós analisamos os pertences dos retornados. Esses pertences, obviamente, estavam debaixo da mordomia de indivíduos. Mas esses pertences foram calculados não individualmente. Esses pertences, aqui, me permitam um trocadilho, não mais pertenciam a pessoas individuais. Pertenciam a quem, pastor? A toda a comunidade. Aqui ninguém mais poderia dizer, ó, isso aqui é seu, isso é teu, isso aqui é meu. A linguagem aqui é que tudo era nosso, de todos. Você percebe como nós encontramos aqui, inclusive, um link para uma das características da igreja primitiva, em Atos capítulo 2. De fato, irmãos, quando nós lemos Atos capítulo 2, nós encontramos essa característica aqui para a igreja primitiva. Atos capítulo 2, versículos 44 e 45. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Essa é a característica do povo do Senhor. Essa é, de fato, irmãos, a característica dos retornados. Eles têm tudo em comum. E eu aqui não quero me prender ao simples fato de que os pertences dos retornados foi calculado como algo que era de toda a comunidade. Eu quero colocar isso num contexto mais amplo, de que, de fato, havia comunhão entre eles. Havia, irmãos, unidade, havia harmonia. Este era o desafio de Zorobabel. Quantas pessoas, irmãos, retornaram? Versículo 64, quantas pessoas? Lá, 40 e quantas mil? 42 mil e quantas? 360 pessoas. Perguntinha. Simples, resposta difícil. Fácil, irmãos, promover unidade, harmonia, união em um povo formado por mais de 42 mil pessoas? Fácil isso? Esse era o desafio deles. Esse é o nosso desafio hoje. É fácil, irmãos, conseguir tal feito? É claro que não. É claro que é muito difícil, mas eu quero que você ouça isso em nome de Jesus. Apenas aqueles que foram restaurados por Deus. Apenas aqueles que foram e que são santificados e capacitados pelo Espírito Santo. Apenas aqueles que foram comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro podem viver em unidade, em comunhão, em harmonia, apesar da diversidade que existe no meio do povo do Senhor. Nós podemos viver assim, porque nós somos aqueles que o Senhor restaurou, que o Espírito Santo santifica e capacita, e que Cristo Jesus comprou e lavou com o seu preciosíssimo sangue. Amém, amados irmãos? Louvado seja Deus, amém? Dito tudo isso, eu queria compartilhar com vocês 3 aplicações para nós encerrarmos, concluirmos a mensagem de hoje. 3 aplicações. Depois que você foi lembrado nessa noite que a ausência
de comunhão, ou a presença de divisões, é um dos efeitos do pecado. Depois que você aprendeu nessa noite, que uma das consequências, ou um dos efeitos da graça de Deus, quando nós somos restaurados, é novamente nos aproximar, nos unir ao seu povo. Depois, irmãos, que você aprendeu, ou foi lembrado nessa noite, que nós temos um desafio, é promover a unidade na diversidade que existe no meio da igreja. 3 aplicações eu quero compartilhar com vocês, orando que o Espírito Santo nos capacite para viver de acordo com isso, amém? Primeira aplicação, ouça isso em nome de Jesus: seja grato. Pastor, não entendi não, fala mais alto. Seja grato. Seja grato pelo fato de que o Senhor tirou o seu nome de algumas listas bem ruins e colocou em outras listas muito boas. Seja grato por causa disso, em nome de Jesus. Pastor, dei um exemplo de uma lista boa que o Senhor colocou o meu nome, o Senhor Deus colocou o meu nome, e por isso eu devo ser grato. Ora, primeira lista, evidentemente, é o rol de membros da Igreja Presbiteriana da Praia do Futuro. Você é grato a Deus por fazer parte dessa igreja, amém, meu amado irmão? Amém? Você é grato ao Senhor por fazer parte dessa porção do povo do Senhor que aqui se reúne para adorar ao nosso Deus, amém? Mas existe uma outra lista. Qual, pastor? O Senhor, meu amado irmão, o Senhor Deus nos colocou na lista daqueles que fazem parte da igreja invisível, o corpo de Cristo. Você foi eleito por Deus antes da fundação do mundo. No tempo, você foi chamado eficazmente. Você foi regenerado. Você foi justificado. Você foi santificado. Você foi adotado por Deus e Pai. Você é preservado pelo Espírito Santo. Você é glorificado. Você faz parte da lista daqueles que pertencem ao reino de Deus, a Cristo Jesus, e por isso você deve ser imensamente grato a Deus, amém? Mas existe uma outra lista que você deve também ser grato, e essa aqui você vai se alegrar de fato bastante. O seu nome, ouça isso, o seu nome está escrito em um livro. Que livro, amado irmão? O livro da vida. Você vai morar por toda a eternidade com Deus, amém? Nós vamos morar por toda a eternidade com o Senhor, desfrutando para todo sempre das bem-aventuranças celestiais, na comunhão daqueles que igualmente conosco, em Cristo Jesus, foram transformados, restaurados, e desfrutarmos da augusta presença de Deus pelos séculos dos séculos. Nós somos salvos, o nosso nome está escrito na lista daqueles que estão escritos no livro da vida. Perceba que muito mais do que os judeus que retornaram do cativeiro babilônico, eu e você, nessa noite, temos mais do que motivos para louvar, para engrandecer, para agradecer ao Senhor, amém? Segunda aplicação, ouça isso: reconheça a importância e a sua necessidade de participar do povo de Deus, a igreja. Reconheça, meu amado irmão, a importância e a necessidade que eu e você temos de participarmos do povo de Deus, que é a igreja.
E aqui existem dois pontos que eu queria levantar. Primeiro, nós ainda somos forçados a nos lembrar daquela tragédia que foram os anos da pandemia. Nesse período, a nossa comunhão com o povo do Senhor foi colocada em xeque. Várias pessoas ficaram algumas semanas sem vir para a igreja. Outras pessoas foram obrigadas a passar alguns meses sem vir à igreja. Foi ou não foi um momento em que a comunhão do povo de Deus foi colocada em xeque, irmãos? Foi. Pela graça de Deus, amados irmãos, já há quase 3 anos, esse grande mal acabou. Mas sabe o que infelizmente ainda acontece? Ainda existem algumas pessoas que não retornaram para a igreja. Ainda não voltaram para a casa de Deus, para a comunhão dos santos. Além disso, amados irmãos, esse é o segundo ponto. A igreja evangélica brasileira tem que enfrentar hoje, é forçada a enfrentar hoje, um grupo que está crescendo, infelizmente, cada vez mais. Eu estou falando dos desigrejados. Pastor, o que são os desigrejados? São pessoas que no alto da sua santidade, da sua arrogância, dizem que a igreja é formada por pecadores e que é melhor servir ao Senhor sozinhos. Veja se não é extremamente arrogante quem pensa assim e quem vive assim. Não, a igreja só tem gente ruim. A começar pelo pastor, e eu digo, é verdade. Ai, meu Deus. E aí, não, em casa eu posso servir a Deus, em casa eu posso adorar ao Senhor. Não, meu amado irmão, em casa você pode também servir a Deus. Não é lá que apenas nós servimos a Deus. Nós precisamos da igreja para crescermos juntos, para nos edificarmos mutuamente, para poder desempenhar os dons e os ministérios que o Senhor nos deu, e para adorarmos ao Senhor, desfrutando desse meio de graça que são os cultos públicos na comunhão dos santos. Então entenda isso, a importância e a sua necessidade de fazer parte desse povo lindo e que está sendo cada vez mais restaurado, que é o povo do Senhor e a igreja. Finalmente, amados irmãos, eu disse que eram 3 aplicações. Ouça isso. Nós temos esse desafio, e eu termino enfatizando aquilo que eu tenho tratado no decorrer dessa mensagem. Nós temos esse desafio, amados irmãos, promover a unidade na igreja. De novo, nós somos pessoas diferentes. Somos pessoas que pensam diferentes. Somos pessoas que têm visão de igreja diferente. Eu vou perguntar a cada um aqui o que a igreja deveria fazer. Tenho certeza que as respostas seriam diversas. Não, a igreja deveria fazer isso, a igreja deveria investir mais naquilo outro. A igreja era para estar aberta todos os dias, todo dia era para ter dia de culto. Não, é muito, só precisa uma vez no decorrer da semana e outra. Irmãos, são visões de igreja diferentes. Além disso, são pessoas que reagem, sabe? Também de forma diferente. Eu preciso tratar cada um aqui de forma diferente. Eu sei que um aqui tem temperamento mais brando, outro tem um temperamento mais, mais forte. Outro eu posso falar francamente, outro eu tenho que ir com maior cuidado, sem deixar de falar a verdade. Todo mundo aqui, irmãos, é diferente. E nós temos esse grande desafio. E à medida que nós passamos a conviver mais juntos, e ainda estamos convivendo pouco, deveríamos conviver mais
Mas à medida que nós convivemos mais juntos, as nossas diferenças vão ficar o quê? Mais evidentes, é óbvio. E nisso cresce a nossa necessidade do Espírito Santo. E nisso cresce a nossa necessidade de sermos capacitados por Deus naquilo que não ferir as Sagradas Escrituras, sem negociar as grandes verdades da Palavra de Deus. O nosso desafio é promover união, harmonia, koinonia, comunhão no meio do povo do Senhor, lembrando de que este é um dos meios onde o Senhor derramará bênção e vida onde nós estivermos, quando o povo de Deus viver em comunhão. É aí que o mundo irá conhecer Jesus Cristo através de nós. Amém? Amém, amados irmãos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos